Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se o teu irmão pecar, corrige-o. Já andei contando para vocês algumas histórias da Madre Angélica, que é essa fundadora da WTN, uma freira americana, muito interessante, santa e simpática. E uma coisa que ela tinha no programa de televisão dela era receber telefonemas ao vivo. E mostrava assim um pouco esse dom de gentes. Era uma mulher que sabia muito lidar com as pessoas e conversar. Então essa coisa ao vivo funcionava muito com ela. E tinha alguns telefonemas que a coisa era muito intensa, significativa. Como uma vez que um rapaz falou: Madre, eu quero me matar, minha vida não faz sentido, eu estou com um revólver apontado para mim, acho que eu vou agora, eu vou me matar mesmo. Uma situação assim, ele online ali falando, e ele tentando acalmar ele. E nisso o pároco daquele rapaz identificou a voz dele, não é que ele falou o nome dele nem nada, mas o pároco estava vendo o programa na hora, foi lá na casa dele e conseguiu segurar, né? E o cara não cometeu o assassinato, o suicídio lá. Um momento assim, tenso, né? E outra que me chamou a atenção foi uma mulher que ligou e falou: Madre, eu não sei o que fazer porque o meu marido trouxe uma outra mulher para morar com ele aqui em casa. Uma situação assim, o que eu faço? Bem, dá um chute nele, né? Põe ele para fora. Mas eu não posso fazer isso. Como assim não pode fazer isso? Eles não têm para onde ir. Eu posso dizer para onde eles devem ir, eles estão indo para o inferno, manda eles para lá. A Madre Angélica. Mas eu não posso julgá-los. Você está louca? Are you nuts? Ela diz assim em inglês, né? Você está louca? Outra mulher está dormindo com teu marido debaixo do teu teto e você diz que não pode julgar? Sem julgar, não tem... Ali, está debaixo do teu nariz, né? Não tem que julgar nada. Enfim, é bem Madre Angélica, assim, essa violência, entre aspas, né? Essa coisa, a agressividade do bem dessa irmã italiana. E a verdade, assim, Jesus nos disse, né? Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Mas, ao mesmo tempo, ele falou: se teu irmão pecar, vai e corrige-o. Corrige-o. A própria vida de Cristo, muitas vezes, envolveu uma certa dureza, uma certa violência mesmo, né? Expulsar os vendedores do templo, na dureza com as palavras. E ele mesmo falou que são os violentos os que arrebatarão o reino dos céus. Então, é sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje. Quando é necessário ser violentos, quando é necessária uma certa dose de agressividade na vida. E o primeiro ponto da meditação vai ser entender esse contexto. Por que isso é assim, como que é assim, quando que é assim. Depois, o segundo ponto vai ser o que a gente tem que fazer para garantir que eu não me torne um estúpido, né? Uma pessoa agressiva, violenta, no mau sentido, que não é isso que a gente quer também, né? Claramente pode haver um exagero na agressividade. E por último, o que produz, a atitude que nos impede de tornar isso um monstro é a humildade, daria para dizer. A humildade é a base de todas as virtudes. E o fruto que isso pode produzir, a gente vai falar que é a caridade. São relações mais profundas com as pessoas ao nosso redor. A caridade é a forma de todas as virtudes. Humildade é a base, caridade é a forma. E começando para explicar o contexto, né? Quando para explicar o erro daquela senhora, que claramente estava tendo uma atitude que realmente não fazia o menor sentido, né? Não posso julgá-los porque eles estão aqui. E a Madre Angélica tentou, dar um chute, fazer alguma coisa, né? Mas vamos lá, um pouco de agressividade, aí você precisa, para essa hora é necessário, né? Quando é ruim ser bons, mas
claramente quando é ruim ser bonzinhos. Bonzinho não é ser bom, né? É outra coisa. É o que aquela mulher estava sendo, né? Boazinha. A gente não tem que ser boa. Bonzinho não é bom de verdade. Uma outra mulher, acho que pode nos ajudar a entender isso. Ela estudou muito isso no mundo da liderança, da administração de empresas. Chama-se Kim Scott. Trabalhou como executiva na Google, na Apple e foi CEO da X, empresas de tecnologia do Vale do Silício. E ela publicou um livro em 2017 que causou furor lá no mundo corporativo americano, ficou muito conhecido, muito famoso, chamado Candor, Radical Candor. Traduziram como sinceridade radical ou, como é que é? Empatia assertiva. Eu vi duas traduções para esse mesmo livro, né? Enfim, as duas mais ou menos transmitem a ideia, né? Empatia assertiva ou assertividade empática também se poderia dizer, né? Mas no fundo esses dois componentes, empatia e assertividade. E ela começa contando a história dela quando ela tinha um chefe que era um energúmeno, que fazia todo mundo se sentir péssimo trabalhando para ele, entre eles ela, né? E ela pediu demissão, vou fundar minha própria empresa, onde o pessoal vai gostar de ir para o trabalho, vai ser um ambiente agradável. E ela trata de criar esse ambiente assim, na empresa que ela funda. Mas uma hora ela começa a ver que aquilo não está dando muito certo. Um caso concreto é um empregado chamado Bob, que é um cara super boa praça, todo mundo gosta do Bob, todo mundo é divertido, veio com boas recomendações, um bom currículo. O problema começa quando ele entrega o primeiro relatório, que ele estava trabalhando nele já há várias semanas, e o relatório é uma droga, totalmente sem nexo, desorganizado. E o Bob, ao entregar aquilo, você vê que ele tem noção que o negócio não está bem. Ele está nervoso, ele está ansioso, parece quase a ponto de chorar. E por isso a Kim fica com medo de pegar pesado com ele, vai acabar falando um negócio meio mais duro, aqui ele vai sair chorando. Eu não quero que alguém saia chorando de uma reunião comigo, eu sou outro tipo de chefe, eu sou uma chefe legal e simpática, que se preocupa com seus funcionários, né? Então ela não quer pegar pesado com ele, o que ela faz? Fala, olha, dá para melhorar, mas enfim, que bom que você se esforçou, fala alguma coisa assim, né? E depois ela pega e, por conta própria, refaz o relatório, na esperança de que, olha, vamos ver se ele vai pegando o jeito. Ele chegou com boas referências, né? É um cara que cria bom ambiente no trabalho. Mas não acontece, né? Vem outro relatório, também horrível, vem outro, também muito ruim. Começa aquilo, as pessoas começam a se dar conta. O Bob só faz coisa ruim, o Bob, né? E ela não cobra ele. E aquilo começa a afetar os outros, porque começa a ficar um pouco desmotivados, porque, bem, se ela não está cobrando qualidade, então o que importa? Eu me esforçar ou não? Começa a ter um pouco essa maneira de pensar, né? E a qualidade geral começa a cair. E uma hora, então, ela chama o Bob para tomar café e despede ele. Está demitido. Ele fica muito abalado, surpreso, e diz, mas por que você nunca me falou nada? Por que ninguém me falou se meu trabalho era tão ruim assim? Eu achei que vocês se importassem comigo. E ela sabe que isso é verdade, que ela de fato não tinha falado, não tinha alertado ele. E ela se sente horrível, né? Dá para imaginar como ela se sentiu naquela hora. E além do mais, a empresa não deslancha, ela tem que fechar a empresa e a coisa não dá certo. Depois ela vai trabalhar, de lá vai para a Google, e depois para a Apple, e ela começa então a tomar conhecimento com outro tipo de liderança, que não é nem o chefe energúmeno que ela tinha tido antes, mas também não é aquele chefe bonzinho que ela quis ser e não deu certo, né? Então ela começa a teorizar sobre isso, vai para a Apple para trabalhar na universidade da Apple, dá aula sobre administração e liderança, vai pensando nisso. E um evento da vida dela que ajuda ela a sistematizar as coisas é uma hora que ela está com a Golden, ela tinha uma cadela mimada que ela não se preocupava em adestrar para nada. Então vai passear com a cadela dela e uma hora param lá na rua, tem que atravessar, mas está aberto para os carros. E a Golden sapeca lá, fica querendo avançar, ela fica segurando lá pela correia ali. Calma, querida, senta só um pouquinho, já vai abrir pra gente, né? E a Golden, aquela cachorro agitado, né? E tem um senhor do lado lá também esperando para atravessar. Olha para ela e fala, olha,
Dá para ver que você gosta muito do teu cachorro, mas se você não educá-lo, ele vai acabar se matando. Aí ele se agacha diante ali da cadela e apontando para o chão diz, sit, com firmeza assim, né? E a Golden na hora senta, né? Toma um susto, obedece, né? Senta, fica quietinha. E ele se levanta, aproveita que o sinal está já abrindo e só fala para ela, isso não é ser mal, é ser claro. E vai embora. E ela não tem nem chance de falar nada, tipo entrada e saída de filme, assim, né? It's not mean, it's clear. Não é ser mal, é ser claro. E ela fica com aquilo, né? Ser claro, que não é ser mal, é outra coisa. Então ela começa a teorizar sobre isso daí, né? Essa importância de você não cair na chamada empatia desastrosa, que é a pessoa, o chefe bonzinho, que é muito empático, que se preocupa, mas não é capaz de desafiar o seu subordinado diretamente, né? Porque lhe falta essa fortaleza de falar as coisas, porque sempre quer ser legal com os outros. E isso é péssimo para a empresa, para as relações. Um exemplo de um chefe que sabia desafiar bastante diretamente os seus subordinados, às vezes até demais, é o Steve Jobs. O Steve Jobs, que ela explica vários casos dele, de uma pessoa muito assertiva. Um caso concreto, ele acompanha uma reunião de feedback de um projeto do chefe do departamento de design, CDO, tem um montão, né? Chief of Design Office. Nunca tinha ouvido falar que existe um CDO, mas você vê que na Apple existe um Chief of Design Office. E depois o Steve Jobs fala lá com o Johnny, você não foi mais claro nas tuas críticas, no problema do que eles fizeram. Você ficou ali dourando a pílula, né? Ficou meio dando voltas. E o Johnny fala, eu me preocupo com o pessoal, né? Eu não queria que eles se sentissem mal. E o Steve Jobs fala para ele, não, Johnny, na verdade você é vaidoso. O que você se preocupa é que as pessoas gostem de você. Deu um chute ali, né? Soco no estômago. Esse é o teu problema. E o Johnny, contando a história, ele diz, cara, eu fiquei super bravo com ele. Por quê? Porque ele tinha razão, eu sabia que ele tinha razão. Esse era o problema, né? O que mais me deixou bravo foi isso. Que ele tinha razão. Nos dói ser corrigidos, como o Johnny foi corrigido. E porque nos dói para as outras pessoas também. E por isso a gente não gosta de corrigir os outros, né? A gente não gosta de falar coisas duras para os demais, porque a gente não é sádico, a gente não se alegra com o sofrimento alheio. É natural que nos custe falar algo mais duro com outra pessoa. Mas isso que é algo natural e, digamos, saudável, de uma pessoa minimamente saudável, né? Não é sádica, pode ser um exagero, pode cair na covardia, pode ser uma coisa ruim, né? Ou vaidade, né? Espanhol, ele fala, vocês brasileiros sois unos quedones. Uma palavra que não existe, né? Mas ele inventou. Quedón, que é quedar em espanhol, isso, ficar, né? Quedar bien. Sempre quereis quedar bem. No final, sempre você quer ficar bem com todo mundo. E isso é bem Brasil, né? Desculpa qualquer coisa, hein? Valeu, foi mal. Nem sei o que eu posso ter te ofendido, né? Mas assim, tô indo embora. Cara, quero ficar bem contigo, né? A gente sempre quer ficar bem com as pessoas, né? Não quer ter inimigo, não quer ofender ninguém, né? Outros, o pessoal não tá nem aí, sei lá, na Europa, espanhol sobretudo, você que se dane, né? O que você vai pensar ou não de mim, tô nem aí. Mas a gente tem essa preocupação, que não é uma coisa ruim, mas pode ser exagerada, né? Pode ser um problema. Quando aquilo não me impede de fazer o que já Jesus nos diz, se o teu irmão pecar, corrige-o. Fala com ele, né? Fala as coisas claras. É verdade que ele diz, corrige-o a sós, ou seja, não põe uma violência excessiva na frente de todo mundo. Pessoal, fulano aqui, quer saber o que ela fez? Ela fez isso, isso, isso. Não é assim, né? Corrige-o a sós. Fala de uma maneira delicada, mas fala, né? Não é para transformar aquilo numa espécie de vingança violenta, mas ao mesmo tempo não deixar a pessoa ir por aí sem consciência do problema que ela tem, né? Acho que a gente tem essa experiência de que nos dá um certo alívio. Tem que corrigir alguém, tem que falar, reclamar alguma coisa que não está bem. Em geral, custa, né? Mas você fala e depois traz um alívio. Que bom que eu falei, né? E se você não fala, na hora pode dar um alívio por não ter que falar, não ter que enfrentar aquela situação constrangedora, mas fica, né? Fica um mau sabor, fica aquela coisa não resolvida. Eu não falei, né?
fui covarde, no fundo a gente sabe disso, né? Que eu fui de uma certa forma desleal, porque eu não falei o que tinha que falar, né? Saber falar as coisas é importante, não querer ser bonzinhos. Steve Jobs era conhecido por dar esses feedbacks muito duros e muito diretos, mas ao mesmo tempo também era conhecido por saber receber feedback com muita tranquilidade, né? Não que ele não discutisse, que discutia muito, mas ao mesmo tempo ele se deixava corrigir. Um caso que me chamou a atenção, ele está numa discussão com outro diretor lá, e eles não concordam, e toda gente muito inteligente, né? Então, só sabe argumentar, não, mas tem tal. E mais uma hora o Steve Jobs era tão assim, veemente, que um outro lá, não é que ele estava convencido, mas falou, tudo bem, vamos fazer do teu jeito, tipo que você cansei, né? Não vou, pô, o negócio aqui está insuportável. Então, beleza, não é que eu estou convencido mais, vamos fazer o que você está dizendo que você quer. Então, um pouco se rendeu ali por cansaço. E eles fizeram como o Steve Jobs queria e deu errado. A outra opção claramente era melhor. E aí depois o Steve veio lá para reclamar com ele. Deu errado tal coisa. Pois é, né? Eu falei. Mas você topou fazer do meu jeito. É verdade, né? Você insistiu tanto, né? A ideia foi tua. A gente fez o que você queria. Mas você sabia que eu estava errado e era o teu trabalho me corrigir e você falhou. Ainda conseguiu dar bronca no cara, né? A gente pode pensar, porque que cara é difícil, né? Você faz o que ele quer e ainda assim a culpa é tua, você que... Mas é interessante, porque vários diziam, não, quando você como falava, e ele a hora acatava e dizia, não, agora você me convenceu. E pronto. E abraçava aquela ideia e aquilo era o que era importante, né? Ele dizia, o importante não é ter razão, é agir, não é estar certo, mas agir certo. Isso que a gente quer. Não necessariamente sempre foi a minha ideia, não interessa de quem foi a ideia. Até as pessoas se sentiam algumas se sentiam um pouquinho magoada, porque eu dei a ideia e aí ele abraçou aquilo, não, a ideia é genial, e pareceu que era dele. Porque ele abraçou com tanta veemência as ideias que são boas, que ele depois talvez não se preocupasse em dar crédito, a ideia é de fulano, tanto faz de quem é a ideia, se fui eu, se é minha, se é do outro. Aqui o importante é a gente ir na direção correta, porque essa era a linha lá da Apple, a linha da empresa, né? E aqui então a gente já entra nesse ponto de como é que eu faço para garantir que essa agressividade na relação com as outras pessoas é moralmente boa. Uma maneira é essa, né? Que ela esteja ancorada na humildade. Não agir a partir do meu ego, a partir da arrogância, do orgulho, do desejo de prevalecer sobre os demais, mas dentro desse contexto de uma atitude desarmada, de abertura à verdade, de busca do bem. A Madre Angélica era uma pessoa assim, beligerante, a gente poderia dizer, que tinha uma certa dose de agressividade, brigou com vários bispos lá na história dela e tem algum quebra-pau bem interessante, né, de ver como ela enfrentava. Ela tinha o temperamento dela ali de trás? Tinha. Um temperamento colérico? Sim. Mas ao mesmo tempo, lendo a biografia dela, a gente vê como ela teve que lutar muito para dominar o seu temperamento. Quando era noviça, né, fizeram lá ela enfrentar e ela pisou muito no próprio eu. Então aquela energia que poderia ser uma coisa descontrolada e destrutiva, portanto, estava canalizada para a defesa da devoção à Eucaristia, por exemplo, para a defesa da verdade moral, para a defesa da fé. Ela conseguiu domar a fera. E aquilo então não era orgulho. E por isso as pessoas gostavam de trabalhar com ela, por exemplo, né? As que trabalhavam lá na IWTN, as irmãs que eram... Ela era superiora lá no convento de freiras, todas adoravam ela e tinham um grande carinho por ela. Ela não era uma pessoa arrogante, autoritária, que pisava nas outras, né? Mas era alguém que realmente usava aquela energia para o bem, porque de fato tinha um bom coração, porque de fato fazia a partir da humildade. Então esse é um bom critério, né? Para ser duros com os outros, primeiro é necessário ser duros conosco mesmos. Como fala São Paulo, castigo meu corpo e faço dele meu escravo. Não vai ser que depois de ter pregado aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Vou ajudar todo mundo, mas será que nessa eu estou me perdendo? Será que eu não estou sendo arrogante, orgulhoso? Será que eu estou fazendo isso aqui de fato preocupado com os outros mais que comigo?
Kim Scott, no Radical Candor, ela fala isso, olha, criar uma cultura de feedback, mas primeiro então convidar, você que é o chefe, o líder, tem que convidar muito que as pessoas te critiquem, que falem o que você está fazendo de errado. E quando falam, premiar isso. Ela diz o time da Google dela, onde ela mais recebia feedback é na Irlanda. Os irlandeses são meio brigões assim, né? E o que é praticamente impossível receber feedback era no Japão. No Japão, lá, ela insistia, pessoal, podem falar o que eu estou fazendo de errado? É impossível no Japão, você não pode criticar o superior, né? Então foi muito esforço, até que depois, olha, vou ter que colocar aqui um negócio. Alguém falou, o chá poderia ser melhor, né? O chá lá da salinha de não sei quem. Ela, maravilha, vamos lá, super chá lá. Olha, pessoal, graças ao fulano, o chá está melhor. Então, todo um esquema para premiar o feedback. As pessoas tivessem coragem de falar, de reclamar, de dizer as coisas claras. E ela dizia, e você quer criar essa cultura, portanto, se alguém te critica, mesmo que seja de uma maneira um pouco agressiva, um pouco desmedida, você aceita e pronto. Se você vê um empregado sendo agressivo com outro, aí você corrige, mas quando é contigo, não. Porque isso vai te dar moral, né? Estou fazendo isso aqui, não é porque eu quero só, sei lá, né? Que a empresa ganhar ou lucrar alguma coisa com vocês. Não, eu quero realmente, estou fazendo a partir de um desejo sincero do bem da empresa, de vocês, né? A partir da humildade, não do querer prevalecer sobre os demais. Né? Deixar-se corrigir nos dá uma grande moral, nos dá essa retidão, no fundo, de quem está buscando alguma coisa boa mesmo. Né? Como a gente viu, a Kim Scott, a princípio, ela já tinha essa empatia de preocupar-se com os seus funcionários e tudo, mas o que ela não tinha, essa era a capacidade de desafiar os outros. Quando ela incorporou isso, uma descoberta que ela fez, que ao invés de aquilo lhe afastar dos funcionários, das outras pessoas, dos subordinados dela, aquilo lhe aproximou, criou relações mais profundas com as outras pessoas. E essa última ideia, então, é o terceiro ponto que eu queria explorar com vocês, que me parece importante. Porque talvez você pudesse dizer, ok, Padre Pedro, dar bronca pode ser importante para as coisas acontecerem, ninguém está fazendo nada, dá uma bronca lá, ninguém faz isso aqui, apaga aqui, desliga isso, faz aquilo. Ô fulano, cadê o negócio, né? Fazer as coisas, as pessoas se mexerem. Às vezes pode ser bom para a organização, pode ser bom até para um certo alívio pessoal, às vezes falar lá um negócio que estou carregando dentro de mim, sei lá, me dá um alívio, né? Me desabafei ali, reclamei, aquilo me deixa até uma certa tranquilidade. Agora, poderia parecer que é ruim sempre para as relações. Porque como é uma coisa um pouco agressiva, gera ali um certo desgaste, a gente poderia dizer, né? Difícil com um amigo, né? Vou deixar de ser amigo dele, se eu começo a dar bronca, como é que vai ficar a nossa amizade, né? Então, para explicar que isso não é assim, que é o contrário, se você começa a ser mais assertivo com os outros, as relações tendem a melhorar. Eu queria falar para vocês agora, para a gente já terminar, as ideias de um padre holandês. Porque também eu já falei bastante da Madre Angélica, da Kim Scott e do Steve Jobs. Então, dá duas mulheres e um homem. E já falei de duas pessoas do mundo corporativo, a Kim e o Steve, e já falei da Madre Angélica. Então, precisa de uma outra pessoa do mundo eclesiástico. Então, precisa de um homem padre. Então, para equilibrar aqui todas as cotas da nossa meditação, vamos falar aqui do padre Adrian van Kam, um padre holandês, que ele estava no final da formação quando estourou quando a Holanda foi invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele entra na resistência holandesa, começa até a publicar um jornalzinho clandestino, e ele enfrenta uma coisa muito dura, que foi o inverno faminto, um fenômeno que aconteceu lá na Holanda durante a guerra, que foi uma grande parte da Holanda ficou sem receber comida. Pela logística da guerra, porque estava lá um bloqueio das comunicações, os aliados chegando. Então passaram vários meses sem ter comida. Então 4 milhões de pessoas afetadas com uma fome terrível, 20 mil morreram de fome, uma coisa assim. E os que sobreviveram, como o próprio padre Adrian, ficaram com sequelas para o resto da vida, foi o caso dele. Muitas pessoas, né, porque muito tempo subnutrido aquilo, alguns problemas geram, né? Depois da guerra ele se ordena, começa a trabalhar com formação de jovens, é chamado pela ordem religiosa dele, os espiritanos,
para dar aula numa universidade nos Estados Unidos, tem que fazer lá o doutorado para dar aula, e ele então se envolve com uma coisa que está surgindo ali, que é a chamada psicologia humanista. Está surgindo naquela época alguns professores de psicologia lá dos Estados Unidos, e ele se envolve com aquilo, com os principais pesquisadores, se torna amigo deles, e publica muito sobre isso daí, se torna ele mesmo um pesquisador nessa área, publicou mais de 60 livros, mais de 300 artigos e ensaios, e nos quais ele carrega a experiência dele de guerra. É um pouco como Viktor Frankl, né, que faz psicologia a partir da experiência dele em campo de concentração. E dentre as várias coisas que ele diz, enfim, ele faz é muito vasto, né, tudo que ele publica, mas ele aborda também essa questão da ira, da revolta. Ele teve que lidar, como é lógico, com muita ira, né? Fora e dentro de si, sei lá, mesmo com Deus, né? Aquelas pessoas lá passando fome, ver o teu filho morrendo de fome. Bem, onde é que está Deus? Não sei, né? E esses nazistas desgraçados, eu queria, né, esgolar todos eles. As pessoas estavam numa situação de muita privação, de muita carência, e é lógico que aquilo despertasse nelas uma raiva, né? Violenta. E as pessoas que o conheceram já mais velho, já professor nos Estados Unidos, diziam, olha, o padre Adrian chamava muita atenção pela sua humildade, bondade, alegria, sempre sorridente. E tinha todo aquele background dele, né, muito duro. E ele dizia assim, o ideal é você viver no estado de mansidão, de doçura da alma, mas para isso você tem que evitar a pseudomansidão, que vem pela supressão da ira. Eu não posso sentir ira, não posso ficar bravo com ninguém. Eu tenho que ser doce, manso, sereno. Não é assim que você consegue, ele dizia. Não é suprimindo a tua ira, negando ela. Ele diz, a paralisia da ira só funciona quando eu me destaco de todas as emoções. Eu não sinto mais nada, né? Me torno insensível para tudo. Quando eu me destaco de todas as emoções, incluídas as mais positivas, como o amor, a ternura, a admiração, o entusiasmo, a devoção. Eu só consigo tirar a ira se eu tiro também todas as outras coisas. Algumas pessoas fazem algo disso, né? Sei lá, por um trauma na infância e se tornam muito frias, assim, muito distantes emocionalmente, né? E isso no casamento, enfim, pode haver muitos problemas depois com o tempo, né? Uma pessoa se torna muito fechada, né? E esse aqui é o ponto-chave que eu queria trazer para a nossa meditação. Porque você poderia pensar, bem, se eu sou bonzinho, se eu sou boazinha, se eu nunca me zango com ninguém, se eu fujo das brigas, as pessoas vão gostar de mim. Eu não vou brigar com ninguém, né? Não vou causar nenhum problema. Mas a verdade é que se você foge do conflito sempre, se você tenta sempre ignorar as raivas que você vai sentir, né, na vida, os problemas que vão surgir, o resultado não vai ser você ficar mais próximo, mais distante das pessoas. Você vai acabar se distanciando emocionalmente dos outros. Quem sabe até vai ter um certo medo a ter relações muito profundas, porque é meio arriscado, né? Você vai ferir a pessoa vai te ferir, então, mesmo que você, na teoria, não queira ser egoísta, na prática você vai acabar sendo egoísta. Uma pessoa isolada, uma pessoa distante das outras. A agressividade tem o seu papel na nossa vida também para construir relações com os outros profundas, amizades verdadeiras, a relação amorosa, né, com o cônjuge, para você ser capaz de amar de verdade. Diz Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Uma coisa é se irar, outra coisa é pecar. Você pode ter uma ira boa, a ira é uma energia que talvez te faça falta para você enfrentar uma situação que está errada, né? Para você enfrentar uma situação que é preciso ser enfrentada. A gente precisa, às vezes, quebrar um pouco os pratos, sair um pouco da zona de conforto, para reinventar, né, as relações, para voltar a crescer. Tem brigas ruins, é lógico, que nos afastam dos outros, mas tem brigas boas que nos aproximam. As pessoas saem de lá mais próximas entre si. E são essas brigas que a gente quer ter. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Fazei o que ele vos disser. Interessante, nas bodas de Caná, esse diálogo de Maria e Jesus, como ela tenta incitá-la a fazer o milagre, produzir ali vinho, transformar água em vinho. Ele a princípio se resiste, não chegou, vai ser o primeiro, não fez nenhum milagre ainda, seria o primeiro. E aquilo vai começar um processo que vai levar ele até a cruz, né? Ele não chegou a minha hora. Como que você não é?
sei lá, água em vinho, vou fazer, curar gente, paralítico, fazer festa aqui, produzir bebida alcoólica, né? O que você está pensando? Não sei, né? Meio que se resiste assim. Mas é interessante, como Nossa Senhora nem dá bola para a defesa dele, já pedi, ele vai fazer, porque ele está só fazendo um charmezinho, mas eu sei que ele vai fazer, né? Pô? E diz, vira para os criados e fazer o que eles vos disserem e vai embora lá, resolver a comida lá que estava faltando naquela mesa, sei lá, vai lidar com aquilo que ela estava trabalhando ali, né? Interessante, né? Se dá para um pouco imaginar a relação entre eles. É assim, a relação entre duas pessoas que se amam muito, são muito livres, tem muita liberdade, né? Para falar e se entendem, e às vezes, né, uma cutucada é uma delícia, né? Às vezes um xingamento acaba sendo uma maneira carinhosa. Tudo fica muito gostoso quando você tem essa intimidade, quando você tem muita segurança do teu amor pela pessoa e do amor dela por você. Fica muito, você fala tudo, né? E aquilo tudo vai, acrescenta, ajuda a que a relação cresça cada vez mais, que as pessoas se conheçam mais e assim se amem mais. Vamos pedir a Nossa Senhora que saiba também nos exigir, como os filhos seus que somos, como os bons filhos seus que queremos ser. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.